Senhor presidente, senhores vereadores, população de Lumina aqui presente, pessoas que nos acompanham pela internet, sei que assíduo telespectador, por assim dizer, né? Um internauta que assiste a nossa sessão. Nós temos aí o super conhecidíssimo João da Rua, né? Que assiste a sessão, depois já sai ao jornal a escrever. Então saudar também o João da Rua aí, antes que a gente vá discorrer sobre o assunto do jornal. Algumas coisas assim que são pontos que nós vamos passando assim. Começou, salvo engano, hoje, o projeto denominado, ou programa, Governo Itinerante, né, da atual administração. Não estivemos lá, estaremos na próxima, tínhamos até comentado que iríamos, vamos acompanhar isso, mas que fique claro já que nós não estamos indo lá para corroborar com nada que não for dito com responsabilidade. Porque a gente sabe aí que está próximo o pleito que o prefeito pretende aí, mais uma eleição. Então, esse programa aí que é o governo itinerante, poderia ter começado no primeiro dia de governo e começa às vésperas da eleição, já passa a ser alcunhado aí, como Jacó promete. Então, vamos ver se o que promete tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade no que promete. Nós vimos a resposta de 2 requerimentos que não têm dotação orçamentária, por exemplo, para instituir um programa em benefício das gestantes que são atendidas pela rede municipal. Programa simples, passa por todas as consultas, como foi dito, e recebe aí um kit gestante. Tem municípios que já fazem isso. Então, não tem orçamento para isso. Departamento de esporte parado, falta de orçamento. Demora tudo para acontecer no município. Então, vamos ver, porque se começar agora a falar que vai construir centro de saúde em determinado bairro, que vai asfaltar todas as ruas dos bairros da zona rural, que vai fazer isso e aquilo, nós estaremos lá para saber como, porque não existe fórmula mágica, né? Não tem como, vou fazer como? Não, dentro de qual possibilidade orçamentária? Então estaremos acompanhando isso aí, mesmo porque, por exemplo, foi até, não tive mesmo como acompanhar, tem outros compromissos. A gente sabe que para onde começou a área, nós fizemos indicações simples, indicações muito simples, como a iluminação da estrada do Sinindu, que é ruim, para quem circula lá por a noite sabe, apesar de existir as luminárias, ela é ruim, é deficitária. Né? Nós sabemos que para o ano que vem tem previsto no orçamento público municipal que seja asfaltada a estrada Vale Grande, salvo engano, para o ano que vem. Então, que cumpra aquilo que está, não sei se é 2012 ou 2013, né? Que cumpra o que tem no orçamento. É o mínimo que pode ser feito, e nem isso tem sido feito. Então, nós iremos acompanhar esse programa, que fique claro que não estaremos lá para corroborar com aquilo que for dito. Se for dito e for executável, ótimo. Se não começar nessa fase, nós vamos estar lá para falar o nosso ponto de vista. Hoje tivemos uma reunião aqui com a administração do Correio, tiveram presentes, a maior parte dos vereadores, e eles propuseram não a Câmara, porque tem que ser proposto à Prefeitura, mas nos informaram um programa que eles podem instalar e disseram dos critérios. Né? O programa é da Agência de Correio Comunitária e é um anseio em parte da comunidade. Qual que é o quesito? População habitacional de 500 habitantes, tem que levantar, raio de distanciamento 6 quilômetros, raio de distanciamento 6 quilômetros. Essas são as duas exigências primeiras. Depois, o que eles exigem? A cessão de uma sala de 6 metros quadrados e um funcionário pela Prefeitura. Então, imaginando esse raio de 6 quilômetros, nós podemos imaginar que não são muitas agências que vão poder colocar, exatamente pela distância. E quando cede um funcionário e esse espaço, o Correio, nesse convênio, devolve à Prefeitura o valor de R$ 710, salvo engano. O que paga R$ 735, o que, bem dizendo, pagaria o funcionário. Vai para os cofres públicos. Qual a vantagem que tem? Que esses 6 metros quadrados pode ser cedido em próprio público, associação Amigos de Bairros ou uma seção particular. Por exemplo, lá no Figueiras, onde mora o nosso querido vereador Raimundo, se ele quiser ceder um espaço de 6 metros quadrados lá poderia ser algo. Só que se abre lá, o critério que eles têm que analisar é que naquele raio de 6 quilômetros não pode abrir outro. Então tem que se pensar bem num lugar que atenda a melhor demanda da zona rural, tanto daqui como do Areia Branca, que a gente sabe que tem o lado de lá. E no caso, como o limite vai até o Carafá, perguntamos se daqui poderia sair isso. Não.
Prefeitura de Votorantim, infelizmente, mas é um pleito, acho que não é difícil de ser conseguido, até um contato com a Prefeitura de lá. Mas dentro do raio do nosso município, esse é um projeto que nós entendemos aqui, que pelo baixo custo e pelo alcance que pode ter, que é um projeto viável. Inclusive, amanhã, numa reunião que pretendemos aí exigir algumas coisas do Executivo, que está agendado para amanhã, é algo que vai ser colocado na pauta. Então, que eu tinha que falar sobre esses... pois não, vereador. Só complementando, Excelência, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo convite à Agência dos Correios e dizer também que já no ano passado estivemos em Sorocaba, na agência que toma conta dessa região nossa, obtivemos todas essas informações e trouxemos ao Executivo Municipal, entregamos tudo ao então assessor José Luiz da Rocha, que ficou ali de analisar, levar ao conhecimento do senhor prefeito municipal e o prefeito naturalmente não retornou com nenhum aval positivo. Eu espero que agora esse assunto seja dado prosseguimento, porque é um anseio antigo lá da comunidade, da área rural do município, né? E daquela ocasião não houve muito interesse do Executivo Municipal. Espero que agora ele de fato engaje nessa luta. São só essas considerações, parabenizando aí pelo encontro de hoje. Uma parte, vereador. Pois não. Estive lá hoje no programa do Governo Itinerante e um dos maiores pedidos da área rural foi a questão da Agência dos Correios estar entregando as cartas lá, né? Eles reclamam muito pela questão do loteamento irregular, que sempre quando vem reclamar aqui no Correio, o Correio fala da irregularidade da área, por isso não pode estar entregando as cartas lá. E a segunda questão é a questão da água, né? Que eles querem água encanada lá. Então são essas as duas questões que eles mais bateram na tecla lá, que deveriam estar correndo atrás e vendo se consegue legalizar. São só essas minhas palavras. A do Correio a gente entende extremamente execuível, se o prefeito tivesse conhecimento, certo? Foi em horários que não se encontraram. É algo que eu acredito que dê para resolver, mas uma coisa tem que ficar esclarecida, que essa agência de Correios comunitária, ela vai funcionar mais ou menos com uma caixa postal um pouco melhorada, porque além da pessoa retirar, ela pode remeter por ali. Não vai ter essa entrega mesmo, porque é um funcionário cedido e não dá para imaginar que se fecha o posto para que essa pessoa vai entregar de casa em casa, sem um veículo, sem nada. Isso é importante ser esclarecido. E a questão de água, ela tem que ser resolvida. Já tem projeto de algumas áreas aí, tem que tentar executar da melhor maneira possível. Agora eu vou passar a outro assunto. Na última sessão aqui, posso memória para falado, o vereador Augusto Cantos usou tribuna e cobrou a questão do transporte coletivo, que achava abusiva a tarifa. Eu usei a tribuna e, lembrando de uma matéria veiculada que falava que o prefeito, junto da Sabesp, solicitou, eu falei que eu entendo que como gestor do serviço público, ele não tem que solicitar, ele tem que mandar. Foi isso que eu disse. Tem que pedir. O prefeito tem que pedir favor a quem ele determina. Tem que mandar. É simples isso que se faz. E outros vereadores fizeram uso da palavra, discutiu-se a questão das ADIs, etc. E aqui, você pega algo em favor da comunidade, e o Jacó News lá, já vem para cima do vereador. Está escrito lá, vereador versus prefeito. Não. A equação matemática é assim, se ele fosse citar. Vereador versus prefeito igual a favor da comunidade. Ninguém está contra o prefeito, está a favor da comunidade. Só vai estar contra o prefeito se o prefeito não é a favor da comunidade. Parte disso vai estar no direito de resposta que nós pedimos ao jornal, porque fomos citados. O que se tem que esclarecer aqui, que eu estou falando há tempos, é que esse João da Rua não é ninguém. Porque o pseudônimo que ele utiliza é de alguém que a gente não conhece. Ventila-se já, olha o que já está se ventilando na rua, que o João da Rua pode ser o próprio prefeito. Ventila-se isso, que o João da Rua pode ser o próprio prefeito. Eu posso afirmar isso? Não posso, porque ninguém sabe quem é o João da Rua. Mas até que se prove o contrário, pelo teor do que se escreve, dá para acreditar. Porque você confronta a administração, ele sai em favor da administração. Quem é o maior interessado em defender as bandeiras da atual administração? O próprio prefeito. E se é um pseudônimo não conhecido, presume-se isso. Mas uma coisa é certa. Quando você confronta o prefeito, a prefeitura, a administração, no sentido de cobrar postura, de cobrar ação, parece que você está atiçando um cachorro. Pega! E sai lá. Só que o cachorro, que tem função de latir, às vezes mia. Porque foi falado do terminal rodoviário que foi rejeitado por essa casa e foi aprovado posteriormente o terminal rodoviário, porque na primeira ocasião que foi rejeitado porque se colocar um terminal rodoviário que serviria aí a parada talvez de cometa ou de quem circulasse, e o custo do entorno viário seria muito caro para o investimento. Quem rejeitou lembra, quem votou isso lembra. O custo era caro. Depois o projeto retornou com a informação seguinte,
que inclusive o custo do anel viário não seria pelo município, seria pela União ou pelo Estado, não me recordo. E foi aprovado. Só que terminal rodoviário não se confunde com terminal urbano. O terminal rodoviário não se serve, tecnicamente, ao quê? Aquela baldeação que tem em Sorocaba, no terminal Santo Antônio, São Paulo, e onde algumas paradas, que a pessoa desce com o mesmo cartão, ou com o temporizador em alguns lugares, pega um outro ônibus e segue viagem. Esse é terminal urbano, não é rodoviário. E o que eu digo, cachorro que presta, late, não mia. Cachorro bom late, ele não mia. E esse João da Rua aqui está miando faz muito tempo. Então você fala algo aqui, sai em defesa. A questão que se polemiza hoje nas ruas é essa, que muitas pessoas, grande parcela da sociedade, tem a impressão que o João da Rua é o próprio prefeito municipal escrevendo atrás de um pseudônimo. Nós pedimos aqui ao jornal que assiste, ao João da Rua, que certamente deve estar assistindo isso aí, que simplesmente declare quem é João da Rua, porque ele já nasce de uma forma afrontando algo jurídico. Porque quando ele nasce o jornal, no levantamento que nós fizemos em 13 de agosto, salvo engano, do ano passado, ele se apresenta: muito prazer, João da Rua, escrevo por pseudônimo porque é charme, meu Deus do céu, mal sabe escrever. Então eu escrevo com charme e assim assado, e não me esconde. A hora que ele termina o texto, em vez de ele se apresentar lá, um exemplo, com nome, RG, já assina como João da Rua. E a campanha eleitoral nem começou. Imaginem quando começar. Então isso é algo que compromete a própria administração. Eu tenho falado e repetido aqui, esse pasquinzinho que circula na nossa cidade, ele está circulando sem carta extensa de pessoas de anunciantes, e ele, apesar dos 50 centavos, que é o preço dele, ele circula gratuitamente no município, quando não entregue gratuitamente na porta dos casas. Ele circula gratuitamente. E o capitalismo é fácil, ente particular visa lucro. Se não visa lucro, é ente público. Então a pessoa que se dispõe a ter um jornal, imagino eu, que ela quer informar, obviamente, mas como isso demanda um custo, ela tem que, no mínimo, cobrir o custo. E o que a gente vê lá quando se abre o jornal são inúmeras notícias da prefeitura, que já dispõe de um jornal, só que as notícias não são oficiais. Elas são de departamentos, são de ações, e se noticia o quê? Aquilo que é bom. O que é ruim, passa-se borracha. E está lá. Confrontou, falou algo, nós vamos ver a próxima edição. Está lá, o cachorro latindo. Então a gente espera que pelo menos lata, no mínimo, que fale as coisas com verdade. O projeto foi aprovado, rejeitado no primeiro momento, aprovado no segundo. Terminal rodoviário não se serve aquilo que diz. Isso tem incomodado a gente aí muito mesmo, porque a gente sabe que isso aí está sendo utilizado. Não é à toa que foi dito aqui, que a alcunha do jornal é Jacó News. É portador das boas notícias quando elas existem. Isso quando não são inventadas. Então, são essas minhas palavras. Boa noite a todos. Dando continuidade ao